Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Versículo 9: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Feche seus olhos, irmãos. Curva a tua cabeça. A palavra de Deus diz que a palavra é fiel. Feche teus olhos agora. Deus querido, nós estamos diante do Senhor, o eterno, o poderoso, o Rei da glória, o Criador do universo. Deus, toda honra seja dada ao Senhor, todo louvor seja dado a Ti. A Ti pertence o domínio, a honra, a glória, o poder, a majestade. E é no Teu nome maravilhoso, no nome de Jesus, que nós pedimos desta noite, que o Senhor use de bondade e de misericórdia com Teu povo. Fale conosco, Pai. Nós estamos sedentos, necessitados de ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Trabalhe no nosso coração esta noite. Abra o coração, Deus, do Teu povo, e faça com que cada coração esteja receptível à Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Essa história, irmãos, que nós acabamos de ler agora, é uma promessa que se cumpriu. O povo de Israel passou por alguns períodos. Foram 3 reis: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. O rei Davi, ele tinha uma aliança, uma amizade, um compromisso, uma aliança que ele fez com Jonatas. E Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei. E no decorrer dessa história, nós percebemos aqui que Davi se lembra da família de Jonatas, que era seu amigo, na qual ele tinha aliança. E Davi pergunta: será que não tem alguém ainda da família de Jonatas para que eu possa abençoar, para que eu possa estender a graça, a bondade de Deus na vida dele? Porque na verdade
esse filho de Jonatas, ele, quando ele tinha 5 anos de idade, ele ficou aleijado de ambos os pés. E o nome desse é Mefibosete. No capítulo 4, do versículo 4 de 2 Samuel, descreve bem. Diz assim, ó: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, para nós nos sintonizarmos na história, o rei Saul, pai de Jonatas, que era pai de Mefibosete. E Mefibosete, aleijado de ambos os pés, porque com 5 anos de idade, a ama correu, ele caiu e ficou aleijado. E Davi tinha uma aliança com Jonatas, ou seja, com o pai de Mefibosete. E essa história é maravilhosa, meus irmãos, porque representa a bondade de Deus na aliança que Deus tem com o povo dele. Foi o que nós cantamos aqui, a bondade de Deus, a cada passo que nós damos, a bondade de Deus nos persegue. E é assim nos nossos dias, porque nós somos o Israel de Deus hoje, nós somos a propriedade exclusiva, o povo santo, o povo escolhido por Deus. Eu e você somos. Só de nós estarmos aqui esta noite respirando com saúde, isso significa que a bondade de Deus está sobre nós. E essa história, meus irmãos, é maravilhosa, porque Davi pede para esse moço, né, Ziba, falou: Ziba, tem alguém ainda que resta aí da família de Saul para que eu possa abençoar? E Ziba fala: sim, tem sim. Ele chama Mefibosete, o nome dele. E o rei manda trazê-lo. Então vai lá, busque ele, manda buscar Mefibosete. E eles levam Mefibosete até a presença do rei. E o rei fica muito feliz, muito contente, porque era o filho do grande amigo dele, de Jonatas, no qual ele tinha uma aliança. Então o rei se alegrou, e o rei promete e lhe dá a herança. Quando ele chega diante do rei, no versículo 7, Davi fala assim, ó: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, que é o teu avô, né, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, olha que maravilhoso, irmãos. Davi chama Mefibosete, através de Ziba, que era um servo de Saul. Mefibosete chega na presença do rei, e o rei lhe concede toda a herança que era do seu avô, concedeu a Mefibosete. E eu penso, por interpretação, que pode ser que Mefibosete passava muita dificuldade, porque uma pessoa aleijada de ambos os pés, ele não podia andar, ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada, a não ser permanecer num leito. Acredito eu que Mefibosete passava dificuldade, passava por problemas, certamente físicos e certamente econômico, social. E de repente, Deus toca o coração de Davi, e Davi vai e abençoa Mefibosete, dando toda essa herança. E além do mais, deu um lugar de honra no palácio real. Ele ia se alimentar nas refeições e permanecer ali com o rei. Que maravilha, que bênção que aconteceu na vida de Mefibosete. Maravilhoso perceber a aliança de Deus com o povo dele. E assim nos nossos dias também, meus irmãos. Deus estabeleceu uma aliança com o povo dele, comigo e com você. E Deus quer ser bondoso comigo e com você.
Mas o mais interessante dessa história, ela se divide em 3 partes. Essa é a primeira parte, que o rei então concede bênçãos, herança para Mefibosete. Só que esse moço, Ziba, era um moço, um ajudador. Ziba foi esse que levou o recado lá para Mefibosete. Era um moço de Saul, do povo de Saul. E no capítulo 16, do versículo 1 ao 4, 2 Samuel capítulo 16, é a segunda etapa desse desfecho. Então a primeira a gente percebe que Deus usou de bondade para com Mefibosete. A segunda parte está aqui no capítulo 16, que fala assim: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me resistirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Preste atenção nessa história, meus irmãos. O rei Davi, ele está guerreando, ele está em conflito. Nós acabamos ele acaba de passar por problemas com seus filhos, Absalão, e está vivendo em constante guerra, e ele sai para a guerra, e quando ele sai para a guerra, Ziba, que era o servo lá de Mefibosete, da família, da turma de Saul, Ziba vai até o encontro do rei, levando jumentos, levando alimentos, engrandecendo o rei, levando alegria para o rei, levando honra para o rei. Ziba faz isso. Aí o rei pergunta assim: ô Ziba, mas cadê Mefibosete? Por que Mefibosete não veio ao meu encontro assim como você? Aí vem uma mentira. Ziba fala mentira. Olha o que ele falou no versículo 3. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Então o rei está perguntando: onde está o filho do teu senhor? Onde está Mefibosete? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então Ziba fala para o rei: ele ficou lá, falou que hoje Deus ia restituir o reino para ele. Ou seja, Ziba fala uma mentira, pois Mefibosete não tinha falado nada disso. E o rei falou: eu fui bondoso com Mefibosete, eu fui misericordioso com Mefibosete, e é assim que ele me trata? Pois então, Ziba, tudo que eu dei a ele é teu agora. A herança que eu tinha dado para Mefibosete, não dou mais para ele, agora eu estou passando para você. Toda a herança dele é tua, Mefibosete. Olha o desfecho da história, meus irmãos. Deus concedeu bondade e misericórdia para Mefibosete, através de Davi, concedendo-lhe uma herança, por causa da amizade de Davi com Jonatas, que era pai de Mefibosete. Agora, Ziba, de forma sorrateira, de forma mentirosa, de forma ardilosa, fala mentira, falou aquilo que o servo de Deus não falou, e chega no rei e dá esse recado. E o rei, muito irado com Mefibosete, fala: então toda a herança que eu tinha dado para ele, eu estou passando para você. Olha que história, meus irmãos, olha que virada, olha que transformação. Só, meus irmãos, que a verdade, ela pode até demorar, mas a verdade vem à tona, meus irmãos.
A verdade é algo maravilhoso. Pode passar o tempo que for, a verdade vai prevalecer. No capítulo 19, versículo 24, nós conseguimos ver a terceira parte dessa história, que diz assim: Mefibosete, ele teve o privilégio de encontrar com Davi, para explicar para Davi o que tinha acontecido. E ele diz assim, ó: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra, até o dia que o rei voltou em paz. Mefibosete, em um ato de honra, em um ato de foco, de concentração, de humilhação, de colocar em primeiro lugar na vida dele, o rei, ele faz isso. Ele não nem cuidou da barba dele, nem cuidou dos pés dele. Ele estava focado na presença, clamando para que o rei voltasse em paz. No versículo 25, diz assim, ó: tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, esse lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? O rei perguntou para ele: por que você não foi comigo? Por que você permitiu que o seu servo Ziba fosse e você não foi? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Então ele está falando para o rei: rei, eu queria ir, mas eu não tinha nenhum jumento para ir, eu não tinha forma de ir até a tua presença, porque eu era coxo, eu sou coxo, eu não ando. No versículo 27, diz assim: demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Então ele chama o senhor dele como um anjo de Deus. Versículo 28, diz assim, ó: porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, tu puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Meus irmãos, prestem atenção nessa história. Mefibosete teve a oportunidade de encontrar com o rei e falar a verdade para o rei. E o rei pergunta para ele: por que você não foi ao meu encontro, Mefibosete? E ele fala assim: eu fui enganado. A única coisa que eu tinha para montar era jumentos, e ele tomou tudo, e eu sou aleijado, eu não consigo andar, eu não conseguia ir até a tua presença, rei. E tudo o que Ziba falou foi mentira. Só que a palavra de um rei é decretada, aquilo que ele fala, ele não pode voltar atrás. E o rei já tinha concedido toda a herança que ele tinha dado para Mefibosete, ele transmitiu para Ziba, que ele não podia voltar atrás. Como ele não podia voltar atrás, ele fala assim então para Mefibosete: Mefibosete, eu já falei e não posso voltar atrás, mas metade do que eu dei para Ziba é teu. Mas Mefibosete, ele é objetivo, ele é claro. E Mefibosete fala para o rei: meu senhor, o senhor está enganado. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de bens materiais, eu não preciso de nada, eu só quero a tua presença na minha vida, rei. É isso, irmãos, que Mefibosete disse. Ele não dormia, ele ficava à espera do rei em todos os minutos. Nesse versículo 30,
Ele disse isso, disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Ele só queria isso, meus irmãos, que o rei voltasse em paz. E trazendo, meus irmãos, uma comparação para os nossos dias, para nós, uma aplicação para mim e para a sua vida. Meus irmãos, a presença de Deus, ela precisa ser tudo na nossa vida. Qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo da minha e da sua vida? Para que é que nós estamos aqui nessa terra? Será que é somente para ter uma herança? Para ter bens materiais? Para e pensa, é uma pergunta retórica. Será que é somente para isso? A Bíblia fala que a nossa vida chega aos 70 ou aos 80, o que passa disso é cansado, enfado, canseira. A expectativa de vida do homem já foi estipulada há muito tempo, e na bondade de Deus se estende, 90, 100, por aí vai. Meus irmãos, qual é o propósito da vida? Será que é só bens materiais? O que esse texto está falando para mim e para você é isso. Meus irmãos, a verdade vai prevalecer, sempre. A bondade de Deus, ela está sobre a minha e a sua vida, sempre. Mas mais do que tudo isso, meus irmãos, a presença de Deus precisa estar na nossa vida. Isso é o mais importante. Se nós fecharmos nossos olhos agora, como que está a minha vida? Como que está a tua vida? Só você pode falar. Ninguém pode falar. Você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. E assim como Deus usou de bondade para com Mefibosete, através de uma aliança que o rei Davi tinha com o pai de Mefibosete, Jonatas, Deus usou de bondade com ele. Deus usa de bondade comigo e com você, meus irmãos. Deus usa de misericórdia comigo e com você, meus irmãos. Deus tem bênçãos para mim e para você, meus irmãos. Mas isso não é o principal. O principal é a presença de Deus na minha e na sua vida, meus irmãos. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Nós somos falhos, miseráveis e pecadores. Se a graça de Deus não estiver na minha vida, de nada adianta o que eu estou falando aqui. Se a graça de Deus não estiver sobre as nossas vidas, irmãos, de nada adianta. Nós vamos ser comuns, nós vamos ser fracos, nós vamos ser nada. Nós não somos nada. O que nos faz pessoas, seres humanos melhores, é a presença de Deus, meus irmãos. Entenda isso, incuta isso na sua mente e no seu coração. Deus é fiel, meus irmãos. O primeiro Salmos que foi lido nesta noite, Salmo 19, fala da presença de Deus. Os cânticos que aqui cantaram falam da presença de Deus. Essa mensagem, meus irmãos, fala da presença de Deus, da importância. Importante é aquilo que nós importamos para dentro do nosso coração. E a presença de Deus deve ser ocupada em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos. Incuta isso na tua mente, no teu coração. Busque a Deus. Ore. Clame, peça a Deus que a misericórdia dele esteja sobre as nossas vidas. Deus tem promessas para nós, irmãos, porque nós somos parte da herança, nós somos filhos da herança, nós somos o povo de propriedade exclusiva, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que Deus ama, o povo escolhido por Deus. Deus tem um compromisso em nos abençoar, meus irmãos, mas nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos
ter uma vida de comunhão, uma vida de oração. E para isso, meus irmãos, nós precisamos fazer uma entrega a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus, de fato, meus irmãos. Vir ao culto uma vez na semana, ler a Bíblia uma vez na semana e orar uma vez ou outra, é muito pouco, meus irmãos. Deus diz assim em Apocalipse: seja frio ou seja quente, mas morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Nós precisamos, irmãos, perceber, fazer uma análise, uma reflexão de qual é a origem, a fonte do pecado que não nos permite nos aproximar de Deus. Isso só você pode fazer, só eu posso fazer, porque só eu sei, só eu e Deus. Deus tem bênçãos para o povo dele, Deus tem uma aliança comigo e com você, Deus tem bênçãos materiais sim, mas o mais importante de tudo é a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, junto de nós. Porque qual é o objetivo dessa vida? Será que é somente angariar bens? Eu tenho certeza que não. Porque se o objetivo da vida fosse, nós, quando morrêssemos, nós levaríamos conosco. E não é. Mas o objetivo maior, que eu concluo nesta noite dizendo é isso: que a presença de Deus seja real na nossa vida. Clame a Ele, peça misericórdia a Ele, peça graça a Ele, e Ele vai te conceder, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração, Deus tem colocado em meu coração durante esses dias, e espero que Deus tenha falado com você também, que a presença dEle seja o fator mais importante que nós busquemos durante essa nossa curta vida aqui na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós a graça, a bondade, o amor, a presença dEle. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, vamos fechar nossos olhos. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, peça perdão também a Deus, peça restauração a Deus, restauração da tua vida, da tua comunhão com Deus, restauração da tua vida espiritual, restauração do seu casamento, restauração da sua intimidade com Deus. É isso que Deus quer de nós, irmãos, uma vida com intimidade, com compromisso, com obediência. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a presença dEle, adore a Ele, glorifique o nome dEle, que a glória de Deus esteja neste lugar nesta noite. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos por esta noite sublime, especial, na qual nós podemos, ó Deus, clamar o Teu nome, na qual nós temos liberdade para Te adorar, nós temos livre acesso até o Teu trono de graças. O véu se rasgou e hoje nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos, ó Deus, de alguém que nos intermedie, mas nós clamamos a um único mediador entre Deus e nós homens, que é Jesus Cristo, o eterno, maravilhoso, o Emanuel, o Deus conosco. Ó Pai querido, visita a nossa casa nesta hora, visita as nossas famílias nesta hora, visita, Deus, os corações cansados nesta hora, visita os corações enfermos nesta hora, visita, Deus, a alma abatida nesta hora, em nome de Jesus. Só o Senhor tem poder para curar,
Só o Senhor tem poder para levantar, só o Senhor tem poder para transformar. E nesta hora, no nome poderoso de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a tua igreja, a graça do Senhor sobre as nossas casas, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Revista-nos com o poder do alto, nos livre das amarras de Satanás, das setas do inimigo, Deus, que todo instante sobrevém sobre nós. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor desta igreja, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da nossa vida, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da nossa família, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos enchendo com a graça, com o amor e com a tua bondade, Deus. É o que nós clamamos, em nome de Jesus, e nos dê uma semana guardada e abençoada pelo Senhor, Pai. Tudo isso nós pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Pai. Amém.